Olá, irmãos. Bom dia. Mateus capítulo 19 e o versículo 22 diz assim: ao ouvir essa palavra, pesaroso, o jovem se afastou, pois era dono de muitas riquezas. Por que é tão difícil o ser humano mudar de ideia? Deus deu livre-arbítrio a todo ser humano. Como nós já falamos aqui há pouco tempo, escreveram vários e vários livros sobre isso. Liberdade. Agostinho, um homem considerado bastante por vários teólogos, a Igreja Católica também, ele escreveu várias teses sobre isso. E muitos especialistas têm a dizer que a questão do livre-arbítrio nada mais é do que uma ilusão. No entanto, alguns estudos mostraram que o simples fato das pessoas acreditarem no livre-arbítrio gera mais honestidade, compaixão e responsabilidade. Isso significa que saber que Deus nos deu o direito de escolher nos faz pessoas, mesmo que só no nível científico, nos faz pessoas melhores. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com a questão da pergunta que diz: por que o ser humano tem tanta dificuldade, ou seja, demora ou é tão difícil de mudar de ideia? Porque ele sabe, mesmo que intuitivamente, que ele tem direito de acreditar no que ele quiser, de pensar o que ele quiser. E o grande problema é que muitas pessoas, elas recebem do pai e da mãe uma crença, uma religião, um time de futebol, e eles seguem acreditando naquilo, eles seguem vivendo aquilo, me desculpe a redundância, mas seguindo aquilo, porque é uma herança e ao mesmo tempo existe uma ligação emocional com aquilo que o pai e a mãe acreditavam. Então, é natural que, para não se desligar da lembrança afetiva, muitas vezes os filhos têm a tendência de serem pelo menos parecidos com seus pais. Por isso que muitas vezes, quando são jovens, não escutam tanto os pais, mas quando são mais velhos pensam: meu pai e minha mãe tinham razão. Não estou dizendo que é importante o filho desonrar o pai ou a mãe, mas todos podemos errar. E, no entanto, todos temos o dever de mudar quando estamos errados. E por que é tão difícil, então? Responde essa pergunta, Thomas. O ser humano mudar de ideia? É como eu estava dizendo. É porque ele sabe que nem Deus vai obrigá-lo. Então, ele se apega a isso como se fosse uma coisa boa. E ele acredita, aí está o ponto alto da nossa resposta de hoje, ele acredita que quando ele não muda, quando ele faz o que ele quer, ele está tendo poder, ele está sendo soberano. Mas a grande verdade é que quando não se muda e se está errado,
na verdade, somos escravos da nossa própria vontade. Porque se você tem vontade de comer algo que faz mal e você come, você é escravo da sua vontade, que te faz mal. Se você tem vontade de talvez usar algo que não faz bem para a saúde, mesmo achando que você tem direito de escolher, de fazer, e você sabe que isso te faz mal, você acaba se tornando escravo da sua vontade. Se você ouve algo que não gostaria de ouvir e fala algo ainda pior, ou reage de uma forma indevida, de uma forma violenta, mesmo que só com as palavras, você está usando o seu direito de falar, o seu direito de decidir. Mas, se isso faz mal para você depois, se você não se sente melhor e ainda assim machuca as pessoas próximas a você, ou de repente deixa uma imagem errada do que realmente é ser cristão ou ser feliz, então você é escravo das suas decisões, da sua vontade de não levar, por exemplo, desaforo para casa, como se dizia antigamente. Pois é, chegou a hora de perceber que mudar é preciso. Só existe essa grande certeza e convicção para nós, seres humanos. Só existe algo que nunca vai mudar quando se fala das nossas atitudes. E o que é que nunca vai mudar? A certeza de que sempre precisamos estar mudando. Quem muda, continua vivendo. Quem não muda, estaciona. Porque a vida é dinâmica, ou seja, a vida está sempre mudando. E a teimosia, a vontade de não querer mudar, na verdade, pode ser a nossa destruição. No texto que nós lemos hoje, estava ali um homem que tinha sucesso, mas não tinha felicidade. Como nós já falamos várias vezes aqui, sucesso não traz felicidade. Felicidade é algo diferente de sucesso. Ali estava um homem que sabia o que ele queria, mas não sabia como estar em paz. Ali estava um homem que sabia como terminaria a semana, o mês, o ano. Era programado, organizado, mas ficava em pânico quando tinha que encontrar a si mesmo dentro dos seus pensamentos. Era um homem que sabia como movimentar os seus bens. Se vivesse nos nossos dias, saberia dizer como estava a cotação do dólar, do euro, do ien, do real. Mas ele não sabia quais eram os verdadeiros valores de estar bem. Então ele foi procurar o único que poderia verdadeiramente transformar tudo o que ele mais precisava. Porque acredite, para ser feliz, não precisa saber quais são as últimas tendências, qual é o time, por exemplo, que mais está ganhando, qual é o tipo de ação que mais vende na Bolsa de Valores, ou qual é o melhor político, ou qual talvez seria o melhor lugar para investir. Para ser feliz, só precisa andar nas pegadas de Jesus. Por isso que o mundo aí odeia tanto Jesus, porque ele é o contraste, ele é o contrário do que todos dizem
que é necessário para ele estar bem. Jesus pregou e viveu a simplicidade. Mas o que aquele homem fez? Virou as costas e foi embora. Pesaroso, ou seja, ainda estava com o peso da culpa, ainda estava com o peso da tristeza, da infelicidade. Mas hoje não precisa ser assim com você e comigo, porque Jesus chamou homens e mulheres que decidiram aceitar o seu convite. Então, nós podemos pegar esse tão difícil hoje, que é a questão do ser humano mudar, e entregar para Deus e dizer: Senhor, é difícil, pode parecer até impossível eu mudar, mas o Senhor, que tem todo o poder, eu sei que pode agir também em mim. O Senhor que faz o impossível, eu sei que o Senhor quer fazer isso na minha vida. Então me ajude para eu poder dizer com certeza: posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, um feliz sábado, e que Deus te abençoe.